Olá pessoal, hoje, aproveitando esse momento de pausa na quarentena, que a gente na verdade sempre fica pensando em algo de trabalho, aproveitei para falar um pouco de epidemias na história. Hoje vou falar sobre a epidemia da peste bubônica, que assolou a Europa lá no século XIV, e matou por volta de 2/3 da população europeia. Alguns historiadores colocam como 1/3, outros 2/3. Na verdade, nós não temos um número absoluto, porque não temos muita ideia da exatidão dos dados da população e também como os mortos eram jogados em qualquer lugar. Nós não sabemos também o dado exato dos mortos, mas é mais ou menos entre a metade, por mais da metade da população europeia, da Europa Ocidental na época, foi morta pela peste bubônica, que era uma doença contagiosa causada pela pulga dos ratos. Era uma época de muita sujeira na Idade Média. Muitas vezes a gente olha aqueles filmes na Idade Média, parece que é tudo limpinho, os castelos são limpos. Muita gente queria viver na Idade Média, olhando aqueles castelos lindos, limpos, nos filmes da Disney, nos filmes de Hollywood, mas não era bem aquilo ali. Um castelo medieval era um lugar muito sujo, de muita sujeira, entrava a cavalo, era um lugar com muito mau cheiro, não havia banheiro como tem nas nossas casas hoje. Eu estou falando da vida dos nobres, dos mais ricos. Se eu pegar aí os pobres mesmo, que moravam lá, moravam em casas de barro, de palha, as condições eram muito piores, inclusive. Estou falando das pessoas que eram dominantes, inclusive, que já tinham uma vida de muito mais sujeira do que nós temos hoje. E isso, claro, foi um estopim para que houvesse uma disseminação toda da doença. Então, a falta de cuidado, a falta de hábitos de higiene, de lavar as mãos, tomar banho, era algo que o europeu medieval não tinha. E isso, então, facilitou para que a doença matasse boa parte do europeu. Como a época era uma época muito ligada à religião, ainda não havia acontecido a reforma protestante na Europa, a Igreja Católica era a igreja dominante da Europa naquele período. A Igreja Católica, sendo a igreja dominante, era ela que comandava toda a vida religiosa. E é claro que a igreja naquela época aproveitou para vender terreno no céu, aproveitou para vender ideia de cura, nada muito diferente. Tem muita igreja aí hoje vendendo álcool gel santificado, abençoado, sei lá o que é, mas usa esses termos, que não mudou muito da religiosidade do homem medieval para a religiosidade do homem atual. Mas o que é fato é que a igreja se aproveitava disso. Bom, inclusive um dos pontos de disseminação da epidemia foi o fato de muitas pessoas pedirem na igreja a cura divina. Na época, a igreja católica era a igreja cristã dominante na Europa medieval, e a igreja, claro, se aproveitou. E como as pessoas se aglomeravam nas igrejas em busca da cura, boa parte dessas pessoas, então, acabaram disseminando ainda mais a doença. Então, não siga esse decreto aí que o presidente fez, por exemplo, de ir para a igreja. A igreja é uma atividade essencial. Não estou falando que você não deva crer em Deus. A crença de cada um não é algo da minha preocupação. Mas evitar ir para ambientes onde haja aglomerações, onde haja contágio da doença. Então imagina, a igreja, as pessoas foram pedir cura para a igreja e foi a aglomeração na igreja que contribuiu. É claro que não foi o único fato, mas contribuiu ali para que houvesse a disseminação da epidemia da doença da peste bubônica. Devido à superstição dos europeus medievais, a população de gatos foi reduzida na Europa medieval, principalmente nos últimos anos da Idade Média.
A população de gatos era muitas vezes associada com as bruxas, com o demônio, né, e todas as questões supersticiosas. E essa superstição acabou contribuindo para que aumentasse a população de ratos. Não é? Com isso, as pulgas dos ratos puderam fazer a festa na Europa Ocidental e colaborar com esse aumento, com essa dispersão da peste bubônica na época. Então, a superstição, mais uma vez, não ajudando. Então, sempre cuide-se quando falar em coisas supersticiosas. Pesquisem antes. Bom, para finalizar, posso indicar muitos materiais aí. Se fizer a busca no YouTube, no Google, peste bubônica ou peste negra, vão aparecer várias opções, né? Uma delas é um programinha infantil que passava na TV Cultura. No caso, para quem mora na região metropolitana de Porto Alegre, era na TVE que passava, Canal 7, que era o Jornal da História. Colocava ali um telejornal sobre a peste negra. Então, se colocar Jornal da História, peste negra, vai aparecer no YouTube esse videozinho bem didático. É claro, não é? É como se fosse um telejornal com pessoas usando roupas medievais. É claro que isso é um anacronismo histórico, mas ao mesmo tempo é algo muito didático e fácil para que as crianças compreendam. Ali mostram as imagens, mostram as pessoas expostas em grandes valas, todo o contágio, a história do contágio, por onde passou o contágio. É algo bem interessante, um vídeo bem interessante de ser buscado. Então vão aí no YouTube e procurem, o Jornal da História sobre a peste negra. Então é isso aí, pessoal. Sempre muito cuidado com todas as informações. Pesquisem antes, tá? Mesmo que seja uma autoridade, mesmo que seja um governante, pesquise, vá atrás da opinião de um médico, de alguém que entende do assunto, sabe? Não fique indo atrás de alguém que está só interessado com dinheiro e cobiça, tá? Então, muito cuidado, abraços a todos e logo logo nós retornaremos aos estudos. Vou tentar fazer ainda um vídeo sobre o surto de gripe espanhola no século XX, que chegou a matar um presidente da República, o Rodrigues Alves, que não chegou a assumir o seu segundo mandato pós Primeira Guerra Mundial. Abraços a todos.